Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a essa força criadora que criou este universo. Nós chamamos de Deus, chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora desse amor. Se você está conosco pela primeira vez, primeiramente não esquece de cadastrar, escrever aí, fazer parte do nosso grupo. Nós somos o grupo ecumênico do Caminho do Amor. Não somos uma nova religião, nem uma igreja, nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos vida além da vida, na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? É a única doutrina que não tem preconceito. As religiões têm preconceito. O Senhor Jesus nos alerta. Aquele que tem preconceito, ele não está em Deus. Deus não está nele. Ele ainda está nas trevas. Para isso nós usamos a coletânea de Espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós já estudamos o nosso lar, vida além da vida. Estudamos o nosso lar, que fala das colônias espirituais. Se você que já nos assistiu e contesta sobre colônia espiritual, dizendo que não está na Bíblia, você é cego, surdo e mudo. Jesus fala da colônia espiritual, onde está Abraão, Lázaro e o rico. No livro do Apocalipse, no último capítulo, João Evangelista escreve que ele viu a colônia, a nova Jerusalém descer do céu. Por isso nós estudamos. Nós conhecemos, temos 58 colônias espirituais, fora os pronto-socorros, os hospitais que existem. É uma promessa do Senhor Jesus. Ele disse: eu nunca vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco até o final dos tempos. O final dos tempos é o tempo da reencarnação. Quando você desencarnar, pensa o que você pensar. Acredita em Deus ou não acredita. Deus não vai te desamparar. Ele vai dar uma nova oportunidade para você. Agora, terminamos o segundo livro, que é Os Mensageiros. André Luiz Vicente estuda para ser um mensageiro, uma carta viva, é a mediunidade que precisamos para pregar o Evangelho, pregar a verdade de Deus, não do homem, de Deus, sem preconceito. Terminamos, gravamos o último capítulo. Agora nós vamos começar o terceiro livro, Missionário da Luz. Deus, nosso Pai, Ele sempre está dando uma nova alternativa. Se você acompanha os nossos estudos, nós temos 7 passos para renascer para a vida melhor. O que é o homem? Nós explicamos o que é o homem. O que é Deus? Nós explicamos que na Bíblia tem 3 deuses, mas só tem um, que é o Deus único, que Jesus veio provar, que Deus é um só, não é 3 não, como a igreja prega. Pregamos o que é Jesus. Na Bíblia tem 2 Jesus, o da igreja e o Jesus verdadeiro, filho de Maria de Nazaré. E o que é o Espírito?
Para ser um missionário, você tem que saber o que é espírito. O que é espírito? É o princípio da inteligência suprema que criou este universo. Por quê? Você vai entender nos nossos estudos. Deus criou o primeiro casal. A igreja não aceitou. E criou Adão e Eva, que é uma falácia. Deus verdadeiro enviou a carta magna, os 10 mandamentos. As duas igrejas não aceitou. Deus, então, enviou o seu filho, primogênito, não é unigênito, é primogênito. Jesus é o filho maior, não é Deus, Jesus. Não adianta a igreja ficar batendo na tecla que Jesus é Deus. Ela pregou 600 anos que a terra era quadrada. A terra continua redonda até o dia de hoje. Então a igreja não tem poder nenhum. O que é o Espírito? Você, minha irmã, você, meu irmão, nós somos iguais. Somos filhos de Deus, somos filhos da luz. Nós somos Espírito, nós somos eterno. A morte não existe. Não tenha medo da morte, como a igreja tenta colocar em nós esse terrorismo para nos dominar, para nos amedrontar. Você não morre, você é espírito. A vida continua. É isso que nós estamos passando para você através de André Luiz. Você vai saber quem é você, de onde você veio, para onde você vai. O que é que você está fazendo aqui? A igreja ela não explica, ela complica. Porque para a igreja, para os políticos, quanto menos você entender, melhor para eles te manipular. Uma coisa, nós garantimos a você. Nós não acreditamos, não, nós temos certeza. Meu irmão, minha irmã, sem Jesus, nós não iremos a lugar nenhum. As igrejas que se ensinam nós para aceitar Jesus, eles não aceitaram até o dia de hoje. Nós convidamos a você. Se você não conhece os nossos estudos, estuda. Conheça. Se você quiser encontrar conosco, entra na nossa Caminho do Amor Francisco Pedro, Semente de Luz, hotmail.com. Venha estudar conosco, porque um dia você vai sair deste corpo. Este corpo, o homem, ele morre. Foi dado ao homem uma oportunidade só. O homem morre uma vez só. Mas você não morre, você é espírito, você é eterno. Você então precisa vir várias vezes até você, como disse o nosso irmão Paulo, que nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita, para então nós ir para o mundo que Deus preparou para nós, que é o mundo feliz. Aqui, a terra, é um mundo de prova e de expiação. É temporário, é provisório, mas nós precisamos dela para evoluir. Queridos e queridas irmãs, não tenha medo da verdade. Ouve, assiste os nossos programas. Nós não prometemos nada, nós não inventamos nada, nós não exigimos nada, nós apenas esclarecemos aquilo que Jesus disse para o sacerdote. Capítulo 8 do Evangelho de João. Se você não conhecer a verdade, vocês nunca entrarão no reino do céu. Conheça a verdade que ela te liberta. E se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho de Deus é Jesus. E ele nos ensinou. Eu sou a porta, a única porta das ovelhas. Quem entrar por outra porta é ladrão e salteador. É só você entrar no rádio, na televisão, na internet, você vê
os lobos vestidos de ovelha. Porque o Senhor disse, eu sou o pastor, o bom pastor, o pastor que deu a vida pelas ovelhas. O outro é lobo vestido de ovelha. Você vê os lobos vestidos de ovelha que não ensina para você a verdade de Deus. Eles ensinam você a barganhar com Deus. Para isso ele te amedronta, ele te ameaça, ele obriga você a seguir a Jesus. Ou você segue a Jesus, você vai para o inferno eterno e de lá nunca vai sair. No nosso estudo, nós provamos dentro do Evangelho de Jesus que o inferno eterno é uma mentira da igreja. Tudo é mentira. O céu único é uma mentira. O Espírito Santo, a trindade da igreja, é uma mentira. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é mentira. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. São dogmas da igreja para desviar você da verdade. Você, minha irmã, lembra, nós temos missionário que Deus enviou, como Moisés, Jesus, Maria de Nazaré, Irmã Dulce na Bahia, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Francisco de Assis, são os mensageiros da Igreja Católica, mas que sempre foram perseguidos, caluniados pela igreja, mas eles venceram servindo Jesus. No Brasil nós temos vários, como Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides de Bassanufo, o último, Francisco Cândido Xavier, que trabalhou 70 anos, que ele revolucionou, ele foi um marco na doutrina dos espíritos. A igreja trouxe da Espanha um padre chamado Padre Quevedo para desmascarar o Chico, dizendo que ele era farfalhão, que ele era um falso. Chico Xavier viveu 70 anos de mediunidade, viveu 92 anos no corpo físico, deixou 550 livros de ajuda, deixou milhares de instituições de caridade que cuida dos deficientes, das pessoas que precisam de ajuda, sem requerer um tostão. O que é que o Padre Quevedo deixou? O que é que as igrejas que se julga dono da verdade, onde está? Fora da caridade não há salvação, é o que está escrito. No Evangelho de Jesus, Paulo pregou, os apóstolos pregaram. Fora da caridade não há salvação. Meu irmão, minha irmã, aceita Jesus realmente. Cuidado com o homem é falso. A palavra diz, ai daquele que confia no homem, bem-aventurado aquele que confia em Deus. Quer conferir? Nos assiste, entra, assiste o nosso lar, assiste os mensageiros. E agora, no próximo capítulo, nós vamos gravar o primeiro capítulo, o missionário da luz. Quer ser um missionário da luz? Aceita Jesus. Mas esse Jesus, que Jesus apresentou, venha conversar conosco, entra no nosso grupo, faz um comentário, faz uma pergunta. Nós respondemos para você, mas pergunta dentro do Evangelho. Dentro do Evangelho. Não venha com churumela de igreja, não, de homem. Porque o homem veio para destruir, para distorcer a verdade. O Espiritismo não é uma nova doutrina, não. A terceira revelação é o segundo Consolador prometido por Jesus. Ele não prega uma nova doutrina, não. Ele tem 1019 perguntas e respostas, enquanto que a Bíblia, que distorce a verdade, tem centenas de perguntas e não tem uma resposta. Você quer ter a resposta? Nos procura, nós respondemos para você. Eu sou Francisco Pedro. Não sou
pastor, não sou apenas um administrador. Nós pregamos o Evangelho como ele é. Nós não mudamos nada, não. E nós chamamos você a aceitar Jesus. Ele é o único e suficiente para a nossa libertação. Se o Senhor Jesus não te libertar, você não será liberto. Você precisa ser liberto da lei do pecado e da morte que a igreja inventou. É a senzala. O Senhor Jesus nos deu a carta de alforria, que selou com seu sangue lá na cruz do Calvário. Quando ele disse, Pai, tudo está consumado, rasgou-se o véu do tempo. Meu irmão, ali terminou a primeira aliança. A nova aliança começou com João Batista. De hora em diante, a lei e os profetas não existe mais. Existe fora da caridade, não há salvação. Jesus é a estrela guia, a estrela da alva, a estrela da manhã que dirige o viajor no deserto. Ele é o farol solitário no oceano dos mares da vida. Convidamos você, venha conosco, venha, vamos estudar o Evangelho de Jesus, porque talvez amanhã você não tenha mais condição, porque nós vamos sair deste corpo. Porque nós estamos aqui só de passagem. Mas a vida continua, viu, meu irmão? Você não morre, não. Vida além da vida existe. Confia, aceita, mas estuda o Evangelho de Jesus. Deixa de seguir o homem. Saudações em Cristo Jesus, que é o nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.